Ela foi idealizada por um famoso engenheiro chamado Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. Barão de Mauá, que já tinha construído a primeira ferrovia do Brasil, a ferrovia Petrópolis no Rio de Janeiro. Ele viajou para a Inglaterra para fazer uma aliança com os ingleses para a construção dessa ferrovia. E no dia 16 de fevereiro de 1867, foi fundada a São Paulo Railway Company. São Paulo Railway foi uma ferrovia totalmente construída com capital inglesa. O seu objetivo ao longo dos anos era levar a produção do café do interior paulista para o Porto de Santos e do Porto de Santos para o resto do mundo. No mesmo ano, na Serra do Mar, foi construído o sistema funicular, que era o quê? Um sistema de cabos de aço que era puxado por uma máquina fixa. E o seu sistema era de contrapeso, ou seja, um trem sobe e o outro desce, um servindo de contrapeso para o outro. Ele era dividido em 5 patamares, cada um com 10% de inclinação, ou seja, a cada 100 metros que um trem percorre na horizontal, ele desce 10 metros na vertical. A partir da década de 50, foram os imigrantes que fizeram dessa ferrovia a mais importante do estado de São Paulo. Eles embarcavam nos navios na Europa, Ásia e Oceania. E subiam a serra, desembarcavam no Porto de Santos e subiam com o trem. Quando eles subiam com o trem, eles tinham esta parada aqui, o prédio da Hospedaria de Imigrantes do Brás. A primeira hospedaria ficava no bairro da Luz, no bairro do Bom Retiro. Mas pelas proximidades com Campos Elíseos, o primeiro bairro planejado aqui da capital, eles mudaram aqui para o bairro da Moca e ela foi construída e fundada em 1888. Aqui os imigrantes, eles eram vacinados, tinham todos os registros das malas, dos passaportes. Já depois de 40 dias mais ou menos, eles já seguiam para Jundiaí, para o interior, para trabalhar na produção de café. Quando os ingleses tiveram a ferrovia nas mãos, eles tinham ao mesmo tempo um contrato. Esse contrato tinha duração de 90 anos e acabou em 1946. A ferrovia, então, ela é nacionalizada, passa a ser reconhecida como uma ferrovia brasileira e passa a levar o nome de Estradas de Ferro Santos a Jundiaí, que é o nome que ela mantém até os dias de hoje. Em poucos minutos, nós vamos entrar no nosso acervo ferroviário. Aqui nós temos vários exemplos de carros, locomotivas e vagões. Vou estar contando um pouco delas para vocês. O primeiro carro é um carro-restaurante. Carro-restaurante da Companhia Paulista. Ele é da década de 1920. Como vocês veem, ele está totalmente restaurado e a nossa ideia é abrir um restaurante dentro dele. Logo atrás, no centro de inspeção, era um carro dormitório. Em cada janela você tinha à disposição, na época, uma cama e um toalete. O carro azul, escrito FEBASA, era nada mais nada menos do que o nosso Sergesp. Da capital do interior, para a capital. A locomotiva verde, com a sigla SPR, é a Locobreg. Era essa locomotiva que fazia a tração dos trens na subida ou descida da Serra do Mar, no segundo sistema funicular de cabos de aço. Na primeira era o Serra Breg que fazia. Na cor cinza, nós temos a Berkshire, uma Berkshire locomotiva de fabricação escocesa de 1938 da São Paulo Railway para transporte de cargas. Na cor azul, aguardando a pintura, nós temos a V8. A V8 é uma locomotiva elétrica fabricada pela General Electric americana, trabalhou na Companhia Paulista e ela é famosa pelo seu recorde de velocidade de 164 km por hora, o maior em todo o Brasil.
verdade, ele era um alojamento dos funcionários que faziam a manutenção das pontes e viadutos ao longo da estrada de ferro, da cidade de São Paulo Rio. E eram chamados enquanto precisavam deslocavam para onde era a emergência. Esta casa aqui, ela é do ano de 1908, era a casa do engenheiro-chefe de todo esse pátio aqui. Já funcionou como nossa sede e a gente pretende abrir um museu contando a história da ferrovia. Totalmente restaurado, nós temos um carro-restaurante. Carro-restaurante da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Fazia parte do famoso trem azul, que era um trem que saía da Estação da Luz e seguia viagens para o interior, até a cidade de Panorama. Nossa ideia é a mesma, abrir um restaurante dentro dele. Aqui embaixo do viaduto Alcântara Machado é onde funciona o quê? A nossa oficina. É aqui que chega todo o material necessário para o restauro dos trens. Lá nos fundos nós temos uma Boxer do ano de 1921. Foi uma das primeiras locomotivas elétricas do Brasil. Aguardando o restauro, carro de segunda classe do ano de 1908, da São Paulo Railway. Na mesma situação, carro de correios e bagagens de 1914. Vale lembrar que este carro já fez parte da nossa composição e aguarda o restauro para voltar a fazer os passeios com a gente. Passava por dentro dele quando eu via aqui. E os dois últimos carros são os vagões que faziam a manutenção da rede aérea, que hoje alimentam o sistema de energia dos trens. Lá do outro lado dos trilhos, nós temos uma vila ferroviária. Aquela vila ferroviária, vocês tinham várias ao longo da estrada de ferro. O grande destaque é a casa marrom nos fundos. Aquela é a casa do chefe da Estação da Moca. A Estação da Moca está mais ou menos 200 metros de onde estamos. Hoje, quem faz o uso da São Paulo Railway é a CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, através das linhas 7 Rubi, que sai da Luz e vai até Jundiaí, e a linha Turquesa, que sai 10 Turquesa, que sai do Brás e vai até Rio Grande da Serra, além dos trens de carga. Bom, para a gente iniciar aqui, eu vou falar um pouco do nosso trem. Aqui na frente, a grande estrela do passeio, a locomotiva a vapor. Essa locomotiva ela é do ano de 1922. Trabalhava na Ferrovia Central do Brasil, trabalhou nas obras do Aterro do Flamengo e do desmanche do Mundo Castelo no Rio de Janeiro. Ela foi fabricada na Filadélfia e hoje ela funciona no modo original. Queima a lenha, ferve a água e o vapor aplicado nas rodas faz a locomotiva girar. Para a locomotiva estar disponível para o passeio das 11h20, que é o nosso primeiro passeio, o maquinista precisa chegar aqui às 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã, ele abastece água, abastece lenha, acende fornalha. A locomotiva fica parada no pátio, pegando pressão, pegando vapor, para 10h já sair do lugar. Este carro, ele era um carro de primeira classe da Companhia Paulista de 1952. Ele fazia também parte do trem azul. Notem, por exemplo, que os bancos estão todos em seus lugares, confortáveis, estofados. Mas olhem, por exemplo, as perfurações acima das janelas de vocês. Esse bagageiro, esse aí era o bagageiro do trem. Aí você podia transportar mochilas, bolsas e coisas menores. Lá nos fundos, no último carro, nós temos um carro reservado. Ele é do ano de 1928 da São Paulo Railway. Só era utilizado para viagens especiais. Viagens de prefeitos, engenheiros da ferrovia, prefeitos, imperadores, carros de Dom Pedro I e Dom Pedro II, e carro fúnebre. E um dos mais famosos que foi transportado no carro foi o corpo do escritor e político Alcântara Machado. Bom, para a gente encerrar aqui, pessoal, todos nós aqui, eu, o Gabriel, a Thaisa, os dois maquinistas, o pessoal do pátio da estação, todo esse material, todo esse espaço, todo esse trem, todos nós somos a ABPF, que hoje é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária.
A VPF foi fundada pelo francês Patrick Elidoge em 1977 e desde então trabalha na recuperação de todo o material ferroviário existente no país. Hoje, infelizmente, nós não contamos com a ajuda do governo, de prefeitura e nem empresas privadas. Todos nós aqui somos voluntários gratuitos que vem a entidade ajudar a associação. E em especial que hoje temos que parabenizar e muito a presença dos senhores aqui presentes. Porque são vocês que quando vêm visitar o nosso trem, os nossos museus, é que mantém o nosso trem e os nossos museus funcionando. O bilhete que vocês compraram é a nossa verba operacional. Bom, por quê? Como todo mundo tem que saber, São Paulo foi crescendo através das ferrovias, e sem ferrovia não existiria São Paulo. Agora eu vou passar para a Thaisa, ela vai falar de bolo de mel português. Assim que ela terminar, vou apitar o trem, vamos até a Estação Brás. Durante esse passeio, volta, pedimos que vocês mantenham seus bilhetes em mãos. Na ferrovia, quem não tem bilhete era clandestino, e clandestino jogamos para fora do trem. Portanto, vamos se sentir em Santos na década de 50, vamos subir a serra e vamos a todos chegar até São Paulo, até o Brás.